Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos introduzindo, certo? Com a química orgânica, certo? Na aula passada nós vimos sobre um pouco do conceito da química orgânica, o que é química orgânica, certo? Vimos alguns postulados do elemento primordial da química orgânica, que é o elemento do carbono, certo? O carbono, ele é primordial para a química orgânica. Lembrando que todo composto orgânico deve obrigatoriamente ter átomos de carbono, mas nem todos os átomos de carbono, nem todos os compostos que contêm átomos de carbono, eles são orgânicos, tá? Exemplos de compostos que contêm carbono que não são orgânicos: CO2 não é orgânico, HCN, que é ácido cianídrico, não é orgânico, HSCN, ácido tilcianídrico, não é orgânico, certo? Apesar de ter o C, apesar de ter o carbono, não é um ácido orgânico, tá? Então presta atenção nisso. Vimos que, segundo Kekulé, certo? Os compostos são ditos orgânicos se eles provirem de algum ser vivo, de uma árvore, de uma planta, até mesmo de nós mesmos, ou provir ou ir para o uso orgânico, entendeu? Se o átomo, se a molécula, se a substância ela provir de minerais, elas são inorgânicas. Ok? Então, bom, hoje a aula é para classificar os átomos de carbono. Lembrando que uma das principais postulados do carbono, na verdade duas dos principais postulados do carbono são as seguintes. Primeiro, o átomo de carbono ele é tetravalente, ou seja, é obrigatório o átomo de carbono ter 4 ligações. Obrigatório. Ok? Segundo caso, o átomo de carbono liga-se com outros átomos de carbono e com outros tipos de átomos, formando estruturas grandes. E essas estruturas grandes nós chamamos de cadeias, certo? Então, hoje nós vamos ver várias e várias cadeias e nós vamos classificar os átomos de carbono nessas cadeias, ok? Próxima aula vai ser a atividade. Na próxima vai ser a classificação das cadeias carbônicas, certo? Nós podemos classificar as cadeias carbônicas, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto é classificar os átomos de carbono em uma cadeia carbônica, certo? Então, segundo um dos postulados, o átomo de carbono ele é capaz de formar cadeia. Então, em uma cadeia carbônica, podemos ter átomos de carbono. Podemos ter 4 tipos de átomos de carbono, e isso é muito importante, certo? Nós podemos ter ácidos carbonos primários. Nós vamos representar os carbonos primários pela letra P. Então, onde você vê nessa aula que tem um P, ele quer dizer que é um átomo de carbono primário. Nós podemos ter carbonos secundários. Carbonos secundários a letra S. Onde você vê que tem um S, ele é carbono secundário. Nós podemos ter os carbonos terciários. Onde tiver um T, quer dizer que o carbono é terciário. E nós podemos ter os carbonos quaternários, que onde tiver um Q, o carbono que tiver um Q próximo, quer dizer que ele é um carbono quaternário. Existe um carbono quintenário? Não. Por quê? Porque átomo de carbono só faz até e obrigatoriamente 4 ligações. Se o átomo de carbono fizer 5 ligações, está errado, tá? Ele tem que fazer obrigatoriamente 4 ligações. Nada mais e nada menos que isso. Tudo bem? Então tá. Então nós
O ponto primordial da aula é esse. Os átomos de carbono, eles podem ser, primeiro ponto, eles podem ser primários, eles podem ser secundários, eles podem ser terciários ou eles podem ser quaternários. Ponto. A aula, o fundamento da aula está aqui, nesse slide. Tá bom? Daqui para frente a gente aplicar isso daqui. Ok? Carbonos primários. O carbono ele vai ser primário quando ele estiver ligado a apenas um outro átomo. Ou seja, eu tenho um átomo de carbono e ele está ligado a mais um átomo de carbono. Então, de carbono, prestem atenção nisso. De carbono, tá? Se estiver ligado a algum outro átomo de carbono, não, outro átomo sem ser o carbono, não conta, tá? Então, quando o átomo de carbono estiver ligado a apenas um outro átomo de carbono, ele é chamado de carbono primário. Por exemplo, aqui eu tenho CH3, tá? Todos os dois átomos de carbono estão fazendo 4 ligações. Eu só não estou explicitando as ligações carbono e hidrogênio, tá bom? Mas aqui ele tem um átomo de carbono ligando com 3 hidrogênios. Cada hidrogênio faz uma ligação. Então, com hidrogênios, ele está fazendo quantas ligações? 3. Mais uma, 4. Aqui a mesma coisa, ele está fazendo 3 ligações com hidrogênios, porque são 3 hidrogênios, e aqui ele está fazendo mais uma ligação, 4 ligações. Então não tem, eu não vou passar para vocês por enquanto, certo? Só lá no terceiro bimestre, mas não vamos adentrar nisso. Casos especiais, ok? Então tá. Vou analisar, pessoal, aqui é carbono por carbono. Se a molécula tiver 10 átomos de carbono, eu tenho que analisar os 10 átomos de carbono. Tá? Não tem outra história. Tá? Se eu pedir, e como vou pedir na atividade de vocês, classifique os átomos de carbono das seguintes estruturas. Então você vai ter que classificar todos os átomos de carbono. Lembrando, átomos de carbono. Beleza? Esse átomo de carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com quantos carbonos? Carbonos ele está fazendo com mais um carbono. Então ele é um carbono primário. Olha o pezinho de primário. Esse átomo de carbono aqui está ligando com mais quantos carbonos? Ele está ligando só com mais esse. Então esse átomo de carbono aqui, ele também vai ser um carbono primário. Fechou, acabou aqui. Ok? Próximo. Esse átomo de carbono aqui, ele tá ligando com mais um. Ah, mas ele está ligando com mais esse. Só que eu estou olhando esse átomo aqui. Esse átomo aqui de carbono, ele está ligando com quantos átomos de carbono? Com esse daqui apenas. Entendeu? Esse átomo está ligando apenas com esse átomo. Se esse átomo está ligando apenas com esse átomo, então ele vai ser um átomo de carbono primário. Esse carbono aqui está ligado com qual? Está ligado com quantos? Está ligado com esse. Esse está ligado com esse. Não me interessa com quantos esse aqui está ligado. Agora não me interessa. Estou olhando esse átomo de carbono aqui. Esse átomo de carbono está ligado com mais um átomo de carbono. Então ele vai ser um carbono primário também. Esse átomo de carbono não me interessa quantos desse daqui está ligado agora. Tá? Esse átomo de carbono está ligado com quantos átomos de carbono? Ele está ligado com esse? Não, não tem nenhum traço ligando os dois. Ele está ligado com esse? Não, não tem nenhum traço ligando esses dois. Ele está ligado com apenas esse átomo de carbono. Se ele está ligado com apenas esse átomo de carbono, então esse carbono que eu estou passando o mouse, ele é um átomo de carbono primário também. Fechou. Ok? Só estou mostrando os primários, por enquanto, tá bom? Ah, e aqui? Esse átomo de carbono aqui está ligado com quantos carbonos? Ele está ligado com esse daqui? Esse aqui é carbono ou é o oxigênio? É oxigênio. Oxigênio eu conto? Não, não conto o oxigênio. Então esse carbono está ligado a quantos carbonos?
está ligado a mais um carbono. Então esse átomo de carbono ele é primário. Idem, certo? Esse átomo de carbono está ligado a mais esse. Então esse carbono aqui ele é primário. Esse daqui está ligado a carbono e a oxigênio. Então oxigênio não conta, não é carbono, então eu não vou contar. Se ele está ligado a mais um carbono, então ele também é um carbono primário, certo? Essa molécula aqui é chamada de etanol, e essa molécula aqui é chamada de trimetilamina, tá? Mais pra frente a gente vai descobrir os nomes dela, desses compostos. Esse átomo de carbono está ligado a quantos carbonos? A nenhum átomo de carbono. Ele está ligado a um nitrogênio. Então ele vai ser um carbono primário. Esse átomo de carbono está ligado com esse átomo de carbono? Não. Está ligado com esse átomo de carbono? Também não. Ele está ligado a um nitrogênio. Então ele vai ser um átomo de carbono também primário. Esse daqui, a mesma coisa, certo? Ele não está ligado com esse e ele não está ligado com esse. Então ele vai estar ligado apenas ao nitrogênio. Então ele vai ser um carbono também primário. E o nitrogênio tem classificação? Não. Certo? Então o átomo de carbono primário é quando eu tenho um carbono ligado a mais um carbono. Fechou. Próximo. Carbono secundário. Carbono secundário é o carbono que está ligado a dois átomos de carbono. Se eu tiver um C ligado a 2C, ligado diretamente, tá? Não estando próximos, ele tem que estar ligado, tem que ter um traçozinho entre o carbono e outro, tá? Ele é classificado como carbono secundário, ok? Então aqui eu tenho esse átomo aqui, ele está ligado a quantos átomos? Ele está ligado a apenas um átomo. Se ele está ligado a apenas um átomo, então ele vai ser um carbono primário. Esse átomo de carbono aqui, ele está ligado a mais um átomo de... Esse átomo de carbono aqui está ligado a mais um átomo de carbono, que é esse aqui, certo? Então, esse átomo de carbono aqui é chamado de carbono primário também. Ok, mas e esse átomo? Tem quantos átomos de carbono ligados a ele? Esse átomo de carbono está ligado a esse átomo de carbono e também está ligado a esse átomo de carbono. Se esse átomo de carbono está ligado aos dois, então esse carbono aqui vai ser um carbono secundário. Certo? Próximo passo. Esse átomo de carbono aqui está ligado a quantos? Está ligado a mais esse. Então esse carbono ele vai ser um carbono. Esse carbono aqui vai ser um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a mais quantos? A mais um átomo, certo? Ele só está ligado a mais esse átomo aqui. Se ele está ligado a mais esse átomo aqui apenas, então ele também vai ser um carbono primário. Esse carbono ele está ligado aonde? A quantos átomos? Ele está ligado a esse átomo e ele está ligado a esse átomo. Ele vai estar ligado a esse átomo? Não. Ele vai estar ligado diretamente a esse e a esse átomo, certo? Então esse átomo de carbono aqui, ele é um átomo de carbono secundário. Esse átomo de carbono aqui, ele está ligado a esse átomo de carbono e esse átomo de carbono também. Então esse carbono aqui, ele também é classificado como carbono secundário. Certo? Próximo. Esse átomo de carbono é um carbono que está ligado a quantos outros carbonos? Ele está ligado a esse átomo de carbono? Sim. Ele está ligado a esse átomo de carbono? Não. Então, se ele está ligado a um átomo de carbono, ele é um átomo de carbono, então faz, tá? A mesma coisa. Ele está ligado a apenas a esse átomo de carbono, certo? E não está ligado a esse átomo de carbono, tá? Então, esse átomo de carbono aqui é um átomo de carbono
primário. A mesma coisa desse aqui, certo? Esse átomo aqui está ligado apenas a esse átomo. Ele não está ligado a esse átomo, certo? Então ele é um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a um átomo de carbono, ou seja, um átomo de carbono, dois átomos de carbono, e ele está ligado a um oxigênio. Conto? Não, certo? Oxigênio eu não conto. Então ele está ligado a quantos átomos de carbono? Ele está ligado a dois átomos de carbono. Então ele é um carbono secundário, certo? Beleza. Aqui nós temos esse átomo de carbono que está ligado ao nitrogênio. Tanto esse quanto esse, tá? É o mesmo. Esse átomo ou esse átomo de carbono, ele está ligado ao nitrogênio e um não está ligado ao outro. Então, esse átomo de carbono é um átomo de carbono primário. Esse daqui também vai ser um átomo de carbono primário, porque ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Ele está sozinho. Então, ele também é um carbono primário. Esse carbono aqui, ou esse, é o mesmo, tá? Ele está ligado apenas a esse átomo. Ele não está ligado a esse. Ele está ligado a esse átomo aqui apenas. E também não está ligado a esse, certo? Então, esse átomo de carbono aqui, ele é um átomo de carbono. Esse daqui é a mesma coisa, como eu disse. É um átomo de carbono primário também, certo? Porque ele está ligado a apenas um ou outro átomo de carbono. Esse átomo também vai ser primário, porque está ligado a apenas esse átomo de carbono. E esse átomo de carbono aqui, ele é secundário. Ah, mas ele está ligado a 3. Não, ele está ligado a um átomo de carbono, ele está ligado a dois átomos de carbono, ele está ligado a um N de nitrogênio. Ele não está ligado a carbono. Esse aqui não é carbono. Então ele está ligado a quantos átomos de carbono? A dois átomos de carbono. Então ele é o carbono secundário. Ok? Carbono terciário. Quando o carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse átomo de carbono. Ele está ligado a mais quantos? A mais 1. Então ele é um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a mais quantos? A mais 1. Então ele também é um carbono primário. Ele está ligado só a mais esse. Esse carbono está ligado a mais quantos? A mais esse. Então ele é um carbono primário. Esse daqui está ligado a quantos carbonos? Quantos C que tem ao redor dele? 1C, 2C, 3C. 3 átomos de carbono. C está ligado a 3 átomos de carbono, então esse átomo de carbono aqui é um átomo de carbono terciário. Certo? Ok. Aqui. Nós temos esse átomo de carbono, que ele é um átomo de carbono primário, porque está ligado a apenas um átomo de carbono. Esse carbono aqui, ele também vai ser, ou esse daqui também vai ser primário, tá? Porque está ligado a um átomo de carbono só. Esse átomo aqui também vai ser primário, porque está ligado a apenas esse átomo de carbono. E aqui tem um carbono que é secundário. Por que é um carbono secundário? Porque está ligado a um átomo de carbono e a 2 átomos de carbono, tá bom? Então ele é um carbono secundário. E esse daqui é um carbono terciário. Por quê? Ele está ligado a um átomo, ele está ligado a 2 átomos, ele está ligado a 3 átomos de carbono. Então ele é um carbono terciário. Aqui, álcool terquibutílico. Nós temos esse carbono aqui, que ele é primário, certo? Porque está ligado a um outro átomo de carbono. Nós temos esse daqui, que ele também é primário, que está ligado a apenas esse átomo de carbono, certo? Então esse daqui também é primário. Nós temos esse daqui, que também é primário, porque está ligado a apenas um átomo de carbono. E nós temos esse daqui, que é um átomo terciário.
Ah, mas ele está fazendo 4 ligações. Ok, mas ele está fazendo uma ligação com carbono, 2 ligações com carbono, 3 ligações com carbono e uma ligação com oxigênio. Eu conto o oxigênio? Não. Eu só levo em consideração átomos de carbono. Ok? Aqui. Nossa, professor, que estrutura é essa? Pelo amor de Deus. Calma. Então aqui nós temos essa molécula, certo? E nós vamos classificar todos os Cs, ou seja, todos os átomos de carbono. E a mesma coisa que vocês irão fazer nas atividades, ok? Esse carbono aqui ele é primário porque está ligado a nenhum átomo de carbono, certo? Oxigênio, nitrogênio não conta. Então, ele é carbono primário. Esse carbono aqui também é primário porque está ligado a apenas um átomo de carbono, ok? Esse carbono aqui também é primário porque está ligado a um carbono. E esse daqui... ele está fazendo 2 ligações. Mas uma dessas ligações é com quem? Com nitrogênio. Eu não conto nitrogênio. Eu só conto ligações com carbono. Ele está fazendo uma ligação com carbono. Então ele também é um carbono primário. Certo? E aqui também é um carbono primário. Ok? Isso aqui também é um carbono primário. Certo? Por quê? Porque está ligado apenas a mais um átomo de carbono. E para finalizar, eu temos aqui um carbono que ele é terciário. Tá? Então ele está ligado a quantos átomos de carbono? A 3 átomos de carbono. Então ele é um carbono terciário. Ok? Então, e por último, os carbonos quaternários. Carbonos quaternários são carbonos que estão ligados a 4 outros átomos de carbono, tá? Aqui eu tenho esse átomo aqui que é um carbono primário, porque está ligado com o átomo central, certo? Nós temos esse aqui como carbono primário, porque também está ligado ao carbono central. Nós temos esse daqui que está fazendo uma ligação com esse carbono, então ele também é primário. E aqui ele está fazendo uma ligação com esse carbono, então ele também é um carbono primário, certo? E esse aqui, esse aqui do centro, como ele está fazendo 4 ligações com carbonos diferentes, tá? Uma outra coisa, não existe um carbono fazer 4 ligações com outro carbono, tá? Um carbono ele só faz no máximo até 3 ligações com outro carbono, tá bom? Ele tem que fazer 4 no geral, mas com outro carbono ele só vai fazer até no máximo 4 ligações, ok? Então, como esse átomo aqui, ele está fazendo 4 ligações para cada tipo de carbono, então ele vai ser um carbono quaternário, ok? Aqui, nós temos um carbono primário, porque está ligado a esse carbono. Outro carbono primário, porque está ligado apenas a esse carbono. Outro primário, porque está ligado a apenas esse carbono. Esse daqui também é primário porque está ligado a esse carbono. Ele também é primário porque está ligado a esse carbono, somente a ele. Esse é secundário porque está ligado a 2 carbonos. E esse também é secundário porque está ligado a 2 carbonos. E esse daqui é um carbono terciário porque está ligado a 3 carbonos. Certo? Ele está ligado a 3 carbonos, então ele também é terciário. E esse daqui, que está ligado com 1, 2, 3, 4 carbonos, é um carbono, aqui eu esqueci de colocar, mas é um carbono quaternário, tá bom? Esse Qzinho que está aqui, vocês colocam nesse carbono aqui também, tá bom? Exemplos. Vamos classificar cada átomo de carbono dessa estrutura, certo? Como nós já sabemos o que é um carbono primário, o que é um carbono secundário, o que é um terciário, o que é um quaternário, vamos só classificar essas estruturas. Cada um desses carbonos nessas estruturas. Esse daqui, primário. Esse daqui, primário. Esse aqui, de cima, primário também.
Esse aqui, primário também, porque está ligado a um átomo. Esse daqui, primário. O de cima aqui também vai ser primário. E o por último, primário também. Ok. Percebam que os carbonos primários eles sempre estarão nas extremidades da cadeia, certo? Sempre nas pontas, tá bom? Agora, se o átomo estiver no meio da cadeia, ou ele é secundário, ou ele é terciário, ou ele é quaternário, tá bom? Esse átomo de carbono aqui, secundário, está ligado a 2 carbonos. Esse átomo de carbono aqui também é secundário, porque está ligado a 2 carbonos. Esse átomo de carbono, secundário, porque está ligado a um carbono, olha o traço aqui, ó, com esse carbono, e um traço com esse carbono aqui também. Então ele é secundário. Esse aqui é a mesma coisa, está fazendo um traço com esse carbono e um traço com esse carbono. Então ele também é um carbono secundário. Esse carbono aqui, ele vai ser um carbono terciário, certo? Porque ele está ligado a um átomo, a 2 átomos, a 3 átomos de carbono, tá? Esse daqui também vai ser terciário, porque está ligado a um átomo de carbono, a 2 átomos de carbono, a 3 átomos de carbono. Esse daqui também terciário, está ligado a um átomo de carbono, 2 átomos de carbono, está ligado a um átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. E esse aqui também terciário, porque está ligado a um átomo de carbono, ele está ligado a 2 átomos e ele está ligado a 3 átomos. E esse aqui também é terciário, porque está ligado a esses 3 átomos, tem 3 átomos de carbono ao redor dele. E por último, esse aqui é quaternário, certo? Então, classificamos todos os átomos de carbono, tá? É dessa forma a atividade que vocês irão fazer. Tá? Classificar todos os átomos de carbono. Exemplo 2. Aqui está 1 mais a 2, tá? Disfarça. Quero classificar também todos os átomos de carbono. Vamos lá. Carbono primário. Carbono primário. O que mais? Esse aqui é um carbono secundário. Esse aqui também é um carbono secundário. Por quê? Esse aqui é secundário porque está ligado com 2 átomos de carbono. Esse aqui é secundário porque está ligado com 2 átomos de carbono. Esse aqui é secundário porque está ligado com 2 átomos de carbono. Esse aqui é secundário porque está ligado a 2 átomos de carbono. Secundário também porque está ligado a 2 átomos de carbono. Secundário também porque está ligado a 2 átomos de carbono. Terciário porque está ligado a 1 átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. Isso aqui também é terciário, porque está ligado a 1 átomo de carbono, 2 átomos de carbono e 3 átomos de carbono. Certo, pessoal? A matéria é essa, tá? Prestem muita atenção, tá bom? Carbono primário, ele está ligado a apenas 1 átomo de carbono. Carbono secundário está ligado a 2 átomos de carbono. Carbono terciário está ligado a 3. Carbono quaternário está ligado a 4 átomos de carbono. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só isso. Então, até a próxima. Falou!